Um dos grandes objetivos dos investidores de longo prazo é poder viver da renda gerada pelos dividendos das ações que fazem parte do seu portfólio. Pensando nisso, eu vou trazer para vocês hoje 4 ações que podem se encaixar perfeitamente nesse perfil. Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional às quintas-feiras, vamos falar de dividendos, aposentadoria, renda passiva e assim por diante, tá? Lembrando, pessoal, que o que a gente vai fazer, né? Vai trazer 4 ações, como eu comentei, até dessas 3 que não são tão corriqueiras para aparecer como empresas para aposentadoria, pagamento de dividendos, até para a gente não ficar falando sempre a respeito das mesmas. E é importante sempre lembrarmos, né, que quando nós pensamos em dividendos, viver de renda, eu tenho que encontrar empresas que tenham resiliência, né, que consigam passar por momentos de crise, por exemplo, né, e passar de uma maneira que a empresa não feche as portas, né, porque problema todas as empresas vão ter, dentro da bolsa ou fora da bolsa, todas as empresas vão ter problemas, né, que tenham boas perspectivas de crescimento. Uma coisa que a gente escuta que não é verdade, o que importa não é o crescimento, é o dividendo. Se eu tenho uma carteira de dividendo, o que importa é quanto a empresa está pagando de dividendo. E não, esse pensamento não podia estar mais errado, né, pessoal? O dividendo ele é consequência, tá? E as coisas mudam, né? Então é importante sempre que a empresa gere caixa e que a empresa tenha perspectivas de crescer, senão não adianta nada. Na década de 90 até o início dos anos 2000, quais eram as melhores ações de dividendos? Telefonia fixa. O que aconteceu com telefonia fixa? Então não adianta, não existe uma formuleta 100% pronta de tudo que vai funcionar. Né, os bancos, pessoal, no final dos anos 90, não eram considerados bons pagadores de dividendo, porque o Brasil teve um período trágico, né, que a gente teve vários bancos quebrando, o mercado consolidou e depois os bancos que sobraram ganharam muito dinheiro, que são esses que estão hoje. Mas isso muda, né? É como a gente costuma falar sempre, né, pessoal? A Coca-Cola ela tem a visão de longo prazo dela. Agora, se o vendedor da Coca-Cola não levanta de manhã, não coloca, como diz o outro, né, a bunda lá na moto dele e sai para vender, a Coca-Cola não vai ter longo prazo. Então, quando a gente compra uma ação, mesmo que não seja expectativa vender ela, a gente tem que acompanhar para saber o que está fazendo, porque as coisas mudam, como eu falei, e mudam cada vez mais rápidos, né? E claro, empresas que geram caixa e não têm muita necessidade de investimento e também conseguem entregar crescimento, elas acabam pagando aí bons dividendos, tá? Então, essas aqui são as empresas, a Energisa, Odontoprev, Banco Mercantil e Sanepar, que é a que normalmente é mais comentada. A Energisa é uma empresa de energia que está totalmente, né, de acordo aí com essas questões de possibilidade de crescimento. O setor de energia tem várias opcionalidades, energia solar, hídrica, gás, tem muita coisa interessante. E a Energisa é uma empresa que é um pouquinho fora do radar, né? Apesar de ser uma empresa grande, né, uma empresa que tem mais de 100 anos de história, tem aproximadamente 11% da população brasileira é atendida pela Energisa, tem 11 distribuidoras em estados diferentes, né, vem investindo na parte de distribuição de gás, também trabalha com transmissão, com geração, e inclusive na parte de gás eles participaram recentemente do leilão de privatização da empresa de gás do Espírito Santo, levaram por 1,4 bi, e nós já comentamos que esse segmento de gás é muito interessante porque são contratos de longo prazo, né, onde as empresas geram caixa a torto e direito e são ótimas pagadoras de dividendo. Né? Não à toa a Engie comprou empresa de gás, a NTS da Itaúsa é de transporte de gás, a Comgás, que agora fechou essa semana um contrato com a Petrobras de distribuição também. Tá? Então a Energisa é uma empresa bem interessante nesse sentido. Hoje o yield dela, né, pessoal, está baixo, até porque os resultados da empresa estão pressionados no curto prazo, mas se a gente for pensar sempre agora no preço de hoje da ação e colocar uns 2 anos para frente, né, 12, 24 meses, esse dividendo aqui tranquilamente chega acima aí de 10% o yield, né, que é o que a gente chamaria de yield on cost, em relação ao quanto a gente pagaria hoje pelo preço da ação. Tá? Então, uma empresa bacana aqui para acompanhar do setor de energia. Temos a Odontoprev, que também não é muito comentada, apesar de ser uma empresa fantástica. Né? A Odontoprev tem capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos na América Latina, ultrapassou longe, está com quase 10 milhões de beneficiários,
tem uma rede de cirurgiões dentistas que ultrapassa os 26 mil e tem algumas características do Odontoprev que fazem ela o que a gente brinca que é uma ação de gringo, né? O que significa isso? Que tem mais investidores pessoa física fora do Brasil do que no Brasil que tem ações do Odontoprev. Ela tem acionistas em mais de 30 países. A primeira questão é o Bradesco. O Bradesco é o principal acionista, tem mais de 50% das ações. O Bradesco Saúde, que é o maior grupo de saúde da América Latina, é uma empresa que tem consistência no pagamento de dividendos, é uma empresa que tem uma ótima gestão, uma ótima governança corporativa e é uma empresa muito fácil de analisar, pessoal, porque eles focam em planos odontológicos, tá? Eu brinco sempre que os dentistas costumam não gostar muito da Odontoprev, por quê? Porque ela tem um negócio diferenciado. O plano é barato, mas ela acaba entregando um serviço bem interessante, né? E o que acontece? Né? E o cara que daqui a pouco não está recebendo lá o repasse como ele acha que deveria receber, acaba reclamando, tá? Mas ela tem pouquíssimas reclamações aqui, principalmente quando a gente compara com outros grupos, né? Além disso, né, pessoal, a sinistralidade é baixa, a inadimplência é baixa. A gente viu na pandemia. No auge da pandemia, pessoal, a sinistralidade, claro, derreteu, porque ninguém estava indo no dentista, mas a inadimplência não derreteu, porque é um plano barato, né? Então, tem essa vantagem aqui de longo prazo. Além disso, quando a gente olha essa questão de oferecer serviços odontológicos, apenas, hoje deve estar uns 14%, 15% da população brasileira tem plano dental, nos Estados Unidos é quase 80%. Né? Em países parecidos com o Brasil, a gente vai falar de 30%, 40% da população. Então tem muito espaço aqui para crescimento e empresas que já estão bem posicionadas em setores que têm potencial de crescimento, normalmente são aquelas que se beneficiam mais. Ela pode crescer via aquisições, apesar de não ser muito foco da empresa, o crescimento é muito forte organicamente, e também pode ser feito via parcerias, né? Inclusive, eles têm uma parceria já há alguns anos, que foi feita em 2013, dura 20 anos, com a BB Seguridade. Então, eles pegam toda a base de clientes do Banco do Brasil para vender planos odontológicos, né? E apesar do yield estar baixo, né, pessoal, porque a Odontoprev é uma ação que subiu demais aí desde o IPO dela, tá? Ela é sim uma boa pagadora de dividendos, a gente tem que pensar em termos de consistência desses pagamentos, tanto que hoje ela vale um pouco mais aí de 7 bilhões de reais em bolsa e já distribuiu mais de 3 bi 600 desde o IPO. Ela distribuiu mais da metade do valor dela em dividendos. Claro que ela não vai ter um yield no longo prazo, dificilmente vai ter um yield mais alto que uma Energisa ou que uma Sanepar, mas ela vai trazer mais crescimento, ou tem a possibilidade de trazer mais crescimento. Então a gente consegue equilibrar. Depois eu vou mostrar os resultados da nossa carteira de dividendos, e ela tem justamente isso, ela tem equilíbrio, né? Dividendo com crescimento, com geração de caixa, e a gente acaba tendo uma rentabilidade maior aí ao longo do tempo. Antes de continuar, pessoal, quero... não esqueçam de colocar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. A maioria dos ativos que a gente comenta aqui são aqueles pedidos por vocês. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E eu vou deixar 2 presentes. Esse relatório grátis aqui do mês. Um small cap barato com forte potencial aí de curto prazo, de crescimento. E também o nosso cupom Records, né? Que dá até 35% de desconto nas assinaturas Full Trader e carteiras Capitalismo. Nós estamos com várias estratégias de curto prazo, médio prazo, longo prazo, batendo os recordes. Essa promoção vale até o próximo dia 19. E eu lembro que a Capitalismo tem as melhores assinaturas, né? Aquelas que entregam os melhores resultados aí pelos menores preços, tá? Temos aqui o Banco Mercantil, que também é menos comentado ainda do que o Odontoprev e Energisa, né? Que é uma small cap bem interessante, também fora aí do radar. O Banco Mercantil, apesar de ser antigo, ele mudou o foco dele nas últimas décadas, né? Porque hoje ele atua 100% aí focado em beneficiários do INSS, tanto em Minas quanto no interior de São Paulo, e eles são referência, tá, pessoal, no Brasil para atendimento do INSS. Então, o que eles fazem? Eles participam lá de um leilão, eles ganham o direito de explorar essa base de clientes com consignado, corretagem, crédito, investimentos, seguros e tudo mais. A vantagem é que esse segmento ele tem um risco menor, né? Não é o risco que os grandes bancos têm de crédito, por exemplo, né? Dificilmente vai acontecer o que aconteceu com o Bradesco aí recentemente.
e é uma empresa que tem um potencial fantástico de crescimento. Por quê, pessoal? Porque a população vai envelhecer. Né? Eles têm, inclusive, lá um programa chamado Público 50+, né? Que é para atuar com as pessoas que são acima de 50 anos e que são beneficiários do INSS, né? E o que vai aumentar muito aí no longo prazo. Para vocês terem uma ideia, em 2010 a gente fechou com em torno ali de 40 milhões de pessoas acima, ou da população brasileira acima, né, de 50 anos, 2020 um pouco mais de 54 milhões, e 2030 vão ser mais de 70 milhões de brasileiros com mais de 50 anos. É um mercado que hoje ele movimenta 2 trilhões de reais por ano, né, representa 42% ou 43% do consumo total das famílias brasileiras. Né? Esse é o foco aqui de atendimento do Banco Mercantil, que está com yield um pouco mais baixo, porque a ação subiu bem nos últimos anos, mas também é outro aqui que pode entregar tranquilamente 12, 24 meses, considerando o preço atual, um yield aí de 2 dígitos. Tá? E temos aqui a Sanepar, que é bastante comentada, que é a companhia de saneamento do estado do Paraná, outra empresa também que tem potencial um pouco mais reduzido, mas tem uma resiliência muito grande, né? É uma empresa que surgiu lá em 1960, é uma das maiores empresas do estado do Paraná. Ela atende quase 350 municípios no Paraná e tem mais um município em Santa Catarina. Se não me falha a memória, é Porto União, o nome dessa cidade, e atende mais 300 localidades aqui de menor porte. Tá? É uma empresa, pessoal, que sofreu nos últimos anos com a questão da tarifa que deveria aumentar mais, aumentou menos do que deveria. Inclusive, a gente já comentou algumas vezes a bagunça aqui, entre aspas, aí, que a Gepar fez, trocou indexadores, né? Enfim, e também em relação à situação hídrica. Tá? A gente espera que essa questão tarifária ela melhore aí nos próximos anos e a questão hídrica está tranquila. Né? Hoje os reservatórios estão acima de 90%. Né? Diferente do que aconteceu nos últimos 3 anos, dificilmente vai ter seca aí nos próximos 2, pelo menos no estado do Paraná. Existe a possibilidade de privatização? Existe, mas vai depender muito de como sair ou não a privatização da Copel. Ela deve sair essa privatização até meados de outubro, novembro desse ano, e caso ela saia bem, pessoal, né, com essa pulverização do capital, isso pode se estender a outros estados e outras empresas, aí a Sanepar seria uma dessas companhias. Além disso, eles vão começar agora o sistema de parceria público-privados. Inclusive, essa semana ainda vão ser licitados para serviços de esgoto 16 municípios, né? Que inclusive a gente espera que a Egea, que também está lá no grupo da Itaúsa, na holding da Itaúsa, acabe ganhando. É mais de 1 bilhão aqui de reais em investimentos. E eu fiz questão de colocar a Sanepar aqui, pessoal. Ela está com yield bom, muito mais pela queda das ações nos últimos anos do que pelos resultados, que vieram fracos nos últimos anos, mas é aquela questão, não tem muito mais para onde piorar a empresa. E eu não sei se alguém fez algum vídeo, se alguém comentou, mas a gente teve vários comentários dizendo que a Sanepar não é uma boa pagadora de dividendos, o que não é verdade. Né? A gente não pode pensar só no yield, a gente tem que pensar na consistência de pagamento, é isso que vai fazer diferença no longo prazo. Tem gente que olha o yield de 12 meses e acha que aquilo ali quer dizer alguma coisa para frente. E não quer dizer nada, né? Ainda mais com a quantidade de não recorrentes que a gente tem nos lucros, que acabam trazendo essa grande volatilidade para pagamento de dividendos. Tá? E a Sanepar é uma boa pagadora de dividendos, ela vem pagando dividendos todos os anos desde 2002, mesmo no governo do Requião, que congelou preços, né? E desde 2013 ela está com uma política de dividendos bem azeitada. Ela distribuiu sempre acima de 30% do total que ela teve de lucro. Então, mesmo com problemas, mesmo com momentos que não foram bons, a empresa é sim uma boa pagadora de dividendos. Né? E essas informações, pessoal, elas estão disponíveis para todo mundo. No site da Sanepar está escrito lá. Então, antes da gente ficar repassando informação que não é verdade e o pior, né, as pessoas investindo com informações que não são condizentes com a verdade, né, que é mais complicado ainda, como é que alguém coloca o dinheiro com informações que não fazem sentido, né? A gente tem que ter cuidado, tá? Então, a Sanepar é, sim, uma boa pagadora de dividendos, tá? Eu vou deixar para vocês, pessoal, aqui na descrição o nosso site, tem as nossas assinaturas, tem as nossas estratégias aí de longo prazo, que com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar, as de médio e curto com 10 minutos por dia.
todas as estratégias, né, pessoal? É só clicar lá. Quero ver essa carteira de dividendos da Capitalismo. Clica lá, vai ter o vídeo, tem os resultados sempre atualizados, o gráfico, o pagamento de dividendos, e vocês podem comparar, tá, pessoal? As melhores rentabilidades estão nas estratégias da Capitalismo. Tudo isso feito de forma independente, transparente, com resultados comprovados e o melhor atendimento aí do mercado, né? E falando em atendimento, dúvidas, contato@capitalismo.com.br, ou então quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.